Bom dia, a gente está gravando mais uma videoaula e a minha tela eu vou compartilhar com vocês, eu vou ficar pequenininha no cantinho, viu? E o assunto de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto passado, é sobre a Mesopotâmia e a gente vai pular logo lá para os Arcádios, viu? Que a gente já tinha visto os Sumérios e eu não vou ficar repetindo, viu? Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pôr o slide disponível na plataforma, tudo bem? Bem, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar um pouco sobre o povo acadianos, ou o Acádios, que é um povo mesopotâmico que conseguiu conviver mais ou menos bem, no início sim, de boa com os sumerianos, né? Então, tia, esse povo, ele ia brigando sempre um com o outro? Sim. Então, os acadianos, e assim como os outros povos que nós vamos estudar, eles vão brigando por domínio, por poder, por uma questão de dominação e de territórios também. Então, quando os sumérios eles vão enfraquecendo o poder dele, outro povo vai ter que tomar a frente. Então, quem é que estava bem próximo a ele, bem organizado, era o povo arcadiano. Então, de início, eles viviam bem pacificamente, só que Mesopotâmia é um local de confusão. Então, guardem isso no coraçãozinho de vocês. Então, na Mesopotâmia vai ter confusão em toda hora. Então, nós vamos ver que são vários povos que vão tentar ter esse sistema de dominação. Então, sempre vai ter um povo tentando ser melhor do que o outro. Então, os sumérios ele entra em decadência devido às pequenas rivalidades, principalmente, e porque um rei já não consegue mais ter tanto poder, tanta dominação sobre o vasto território. O território estava ficando grande, a população estava crescendo muito. Então, isso foi e as rivalidades aumentando. Então, esse foi um dos motivos para que o povo os acadianos tomassem o poder, né? Então, com o tempo, eles foram tomando, foram se organizando, e um dos mais famosos reis deles é o rei Sargão, que nós estamos vendo aqui na fotinha dele, é esse rei aí. Então, uma das esculturas que é feita para eles, além dessa escultura que eles gostavam muito, era a questão do leão, que era um símbolo bem forte do povo de acadianos. Eles tinham uma estratégia de guerra muito boa também, eles dominavam várias regiões e foi o primeiro império da Mesopotâmia devido a isso. Então, lá os sumérios, digamos assim, era paz e amor. Aqui não, aqui é guerra sim senhor, viu? Então, sempre eles estavam em guerra e o povo acadiano dominou aquela região dos sumérios. A escrita foi adaptada, os deuses também foram adaptados. Então, quando a gente fala em Mesopotâmia, a gente tem muita coisa em comum, principalmente com relação às religiões e à escrita, né? Porque todas foram adaptadas. Então, quando os acádios eles entram ao poder, eles vão adaptar a tudo que os sumérios deixou, né? Então, dá uma olhadinha no meu slide. Ó. A guerra entre os sumérios para a permanência do poder acabou dando espaço para que a conquista acadiana da Mesopotâmia tivesse êxito. Então, foi esses conflitozinhos que o povo de Arcádia se deu bem, né? Porque eles já tinham essa questão da guerra, já estava meio que no sangue, era uma questão bem cultural até. Então, fazia parte do cotidiano deles a guerra. E os sumérios não, né? Então eles tinham muita coisa similar e foi a junção desses dois povos que se deu o primeiro império. Tia, o que é império? Império, de forma bem simples, nós vamos entender como um conjunto, como um país que queira conquistar vários pedacinhos de terra. Então, o império seria dos principais características do império é a questão de ter um rei forte, um imperador, que é chamado centralizado, e ele tendo uma das principais características querer dominar cada vez mais terras. E foi isso que aconteceu com o Saguão, né? Nós vamos ver aqui.
Então, as cidades, como eu falei anteriormente, elas eram independentes entre si. E o rei Sargão I, ou simplesmente só Sargão, porque o segundo foi fraquinho, ele chegou ao poder de forma bem curiosa. Não se sabe ao certo como é que ele chega a esse poder, porque os manuscritos daquela época faltam pedacinhos, né? Então, os estudiosos ainda não chegaram à conclusão de como, de fato, ele teria chegado ao poder. Porque se sabe que ele era filho de um jardineiro, então ele veio de uma família bem simples e conseguiu ter todo esse poder, né? Mas como? Poucas pessoas sabem. Certamente foram arranjos políticos, é claro, mas ninguém sabe como se deu isso, né? Ele ficou tão forte, tão poderoso, que ele ficou reconhecido como soberano dos 4 cantos da terra. Então, o povo daquela região só conhecia a região da Mesopotâmia, assim, era bem limitado. E ele dominou praticamente toda a região, né? Boa parte dela. E apesar disso, o império dele durou uns 48 anos, mais ou menos, 48, 46. E foi bem breve em termos históricos, né? Apesar dele ter morrido com 86 anos, tipo, 86 para aquela época era muito, né? A expectativa de vida era mais ou menos entre 30, mais ou menos 50, eu acho. 30 seria antigamente, bem antigamente, mas em 50 mais ou menos. Então aqui ele viveu bastante e dominou de forma que ele ficou admirado pelos outros povos. Então o nosso próximo povo vai ser os amoritas. E ele ficou registrado no livro deles como uma pessoa bem importante e devido às suas façanhas e suas estratégias de guerra. Então ele aperfeiçoou o exército. Ele montou um exército forte com boas ferramentas, né? Então, é a primeira vez que se tem um rei forte e poderoso naquela região, onde ele consegue centralizar todo mundo bonitinho, né? Ele absorveu bastante da cultura suméria, como eu falei, a escrita, a questão da forma de contar, um pouco da economia também, a arte dos sumérios também, eles absorvem muito. Se tia quer dizer que ele está invejando o outro? Não, minha gente, não é inveja não. Se você tem por exemplo, eu estou num local onde eu estou, por exemplo, eu não gosto de, deixa eu ver, bom, estou num local onde só se toca funk, por exemplo, hipoteticamente falando. Então, aquele local vai ser o meu meio, então eu não posso sair dali. Então, ou eu vou, de alguma forma, eu vou absorver alguma coisa. Talvez eu não absorva o funk em si, mas eu vou absorver as letras, a forma do canto, enfim, algo que se torne positivo para mim. Então, como eles tinham essa certa convivência, então era bem fácil deles trocarem informações um com o outro. Assim como os acadianos absorvem a questão da cultura dos sumérios, os sumérios também absorvem um pouco da cultura deles. Então é uma troca na realidade. E lembrando que não existe uma cultura superior à outra. O que existe são várias culturas diferentes. Ok? E a questão da religião dos povos arcadianos é bem semelhante. Os deuses também são bem semelhantes. Outra coisa também, a questão do leão, já falei das esculturas, que são bem semelhantes, que a maioria era feita de bronze. E tudo era semelhante à questão da cultura. As escolas também passaram a adotar, a ter mais escolas na região, até ao tributo dos impostos também, que não tinham de forma tão organizada, passa a ter. Então foi um reinado breve, mas depois que o Sargão I morre, não tem Sargão II que... Gente, resumindo aqui rapidão, sobre os povos arcadianos, né? Então, resumindo, foi o primeiro império da Mesopotâmia e ele foi importante, uma das principais importâncias é isso, porque ele foi o primeiro império e onde quem é o nosso principal rei é o Sargão I. Então ele foi bem forte, o Sargão, ele unificou vários locais, ele dominou vários locais também e foi um reinado que historicamente é curto. Então ele durou pouco. Outra importância dele é que pela primeira vez se tem um sistema de exército forte, pela primeira vez que eu falo em um local centralizado, um local unido.
Então, essa é uma das importantes dos povos arcadianos. E a estratégia de guerra também. Um beijo, gente. Até mais.